Senhoras e senhores, boa noite. Um grande abraço para todo mundo. Que a luz possa, como a gente diz aqui no Nordeste, alumiar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações nesse momento. Um momento para mim muito especial. Pela primeira vez eu terei a oportunidade de mediar uma exposição, um debate tão importante, com duas personalidades das mais queridas de todos nós. Estou tendo o prazer de conhecer e de interagir com o Luiz Antônio, nosso colega de Sergipe, é de Aracaju, creio, né? Ou é do interior? Daqui a pouco a gente vai confirmar. Do interior. É do interior. E, boa noite. E também o Paulo Pina, que é mineiro. De onde, Paulo? Belo Horizonte. Belo Horizonte, capital mineira. É um prazer ter vocês aqui na noite de hoje, pela Rádio Brasil Espírita, pela TV Brasil Espírita, agradecendo a audiência de todos e que possamos realizar um bom debate e possamos mergulhar na doutrina espírita e no tema que hoje está definido para que nós possamos discorrer sobre ele, os nossos expositores, o Paulo e o Luiz Antônio, afinidade e sintonia nos dias atuais. Lembrando que Crux e nós temos essa oportunidade de levar a mensagem da espiritualidade, do espiritismo, para qualquer lugar, através da internet, das redes sociais. Eu gostaria de submeter o tema aos participantes. Vou começar, não vou fazer um cara e coroa, né? Mas vamos começar com o Paulo Pina, vamos saudar, nós somos nordestinos, vamos dar as boas-vindas ao Paulo Pina para que ele possa discorrer a respeito do tema afinidade e sintonia nos dias atuais, o nosso tema da noite de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite para todos, e é uma alegria muito grande estar na RBE, trabalhando com vocês, estudando e aprendendo hoje. O Luiz Antônio nos remete a Aracaju, né, Luiz Antônio? E Aracaju lembra de um saudoso companheiro, Martins Peralva. E esse preliminar que nós estamos fazendo, o Martins Peralva, cujos livros dele foram os mais lidos e mais vendidos aí nos anos 80, 90, 2000. E nós tivemos a oportunidade de conviver com ele aqui na União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira é a Federativa Estadual de Minas Gerais. E, na oportunidade, nós estávamos na mocidade e lá quem estava assistindo a nossa exposição, Martins Peralva. Então, lembrar aí do Luiz Antônio e da do Nordeste, é lembrar também do Martins Peralva. O tema de hoje é sintonia e afinidades, abrindo aqui as primeiras palavras, depois que o Luiz Antônio trabalhar, né? É importante considerar que nós estamos vivendo num momento de extrema importância nas nossas vidas. Nós não podemos, assim, nos atropelar ou nos atribular. Nós devemos, ao mesmo tempo, agradecer pela providência divina de estar vivendo a melhor reencarnação que nós estamos vivendo hoje. Vamos repetir. É a melhor reencarnação. Porque fase de transição é fase de apuração de resultados. Se nós, ao longo do tempo, de 1800 para cá, com a chegada da doutrina espírita em 1857, estabeleceu-se um divisor de água na linha da evolução para nós. 1857, publicação do Livro dos Espíritos, era trazida ao mundo a ciência do infinito. Porque quando nós falamos do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de ciência do infinito. E a ciência do infinito abre na questão 467 do Livro dos Espíritos, falando dos mecanismos da sintonia e afinidade. Os espíritos que respondem a Kardec são os espíritos superiores. E os espíritos superiores, nós aprendemos na questão 111 do Livro dos Espíritos, são aqueles que têm ciência,
sabedoria e bondade. Ciência, sabedoria e bondade. Olha, veja aí. Então, repetindo. Ciência, sabedoria e bondade. Nós aqui estamos estudantes da doutrina espírita. Nós brincamos com o grupo muitas vezes. Estamos na fase dos espiritinhos. Nós estamos ainda na escala dos espíritos imperfeitos. Como define na questão 101, são espíritos cuja predominância da matéria sobre o espírito é ostensiva. Então, nós, com a publicação do Livro dos Espíritos, nós entrávamos no mundo, no universo de maravilha, de encantamento e de sabedoria. Porque a terceira revelação, o Consolador Prometido, abre um campo, abrindo o nosso entendimento sobre a imortalidade da alma. Quando fala da imortalidade da alma, Emmanuel, na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, ele define assim para nós. André Luiz, nessa introdução, aqui faço a introdução, e o livro Evolução em Dois Mundos tem como objetivo trazer para nós as noções da imortalidade. Porque nós somos espíritos muito agarrados na visão horizontal da vida. E para ajustar o nosso padrão vibratório, repetindo a 467 do Livro dos Espíritos, ele comenta o seguinte sobre os mecanismos da sintonia. Ele assim nos ensina os espíritos superiores, os benfeitores. Os espíritos estão conosco em função e interatividades online, como nós estamos aqui ao vivo e a cores. Eles estão aqui conosco porque os nossos desejos os chamam e os pensamentos os atraem. Então, vamos definir aqui o mecanismo da ciência da mediunidade, da internet espiritual. Ou seja, essa internet ela é online e não tem problema de sinal. Não tem problema de sinal porque depende do nosso pensamento. Agora, a seleção do pensar e a seleção do desejar é que vai estabelecer os processos de sintonia com os planos horizontais da vida ou com os planos superiores da vida. Então, ele comenta assim, os espíritos estão conosco porque os desejos os chamam. O verbo é chamar. E o segundo verbo é o pensamento. E o pensamento os atrai. É interessante a engenharia do pensamento aí dos benfeitores espirituais. Ele usa o verbo atrair, porque no pensamento e vida, que é a cartilha da reencarnação, no capítulo 1 e 2, ele trabalha para nós que o pensamento é força eletromagnética. Ou seja, magnetismo e eletricidade. Então, portanto, o verbo posicionado na fala, na introdução dos espíritos benfeitores, é exatamente o processo de imã no ser. E o desejo, a emoção, é o sentimento que evoca, que chama. Então, hoje, à luz da doutrina espírita, somos convocados a um processo essencialmente de educação do pensamento. Então, diante do cenário atual que nós estamos vivendo, é importante todos nós elevar, ajustar o pensamento no propósito de melhor fazer, para que possamos, no melhor fazer, nos posicionando dentro da utilidade, nós vamos
naturalmente ajustando os padrões vibratórios. É isso aí. Continuamos. Então, ainda, viu, Rogério? Vai dando o tom para nós aí. Ó, se for interromper, você me interrompe aqui, viu? Claro. Ok. Dentro desse mecanismo, nós temos que entender o processo de sintonia e de afinidade e de ajuste. Nós temos que operar, nós vamos recorrer à obra base, porque aqui é uma rádio Brasil Espírita, não é isso? Sim. Então, nós estamos trabalhando sobre a luz do Espiritismo, porque nós mesmos, para poder falar para o grupo, nós não temos competência, mas estudar a doutrina espírita, as obras subsidiárias, nós podemos aprender, extrair as lições, trabalhar no entender, processar no sentir e operar no realizar. Então, esse é o mecanismo. Processo no entender, processo no sentir e processo no realizar. Mas a equação da vida define para nós assim, que o pensamento e vida, o professor Emmanuel é um instrutor excepcional para nós. Ele define para nós assim, o reflexo esboça a emotividade. Emotividade é o desejo, é o sentir. Os desejos estão dentro do coração, do campo do sentimento. Revela emoções, revela emotividade. Então, o reflexo esboça emotividade. Plasma a ideia. Processa no cérebro. A ideia determina a palavra. Olha o que nós estamos falando. Isso o Emmanuel nos ensina. A palavra e a atitude. A palavra determina a atitude. E a atitude, a palavra atitude, comanda a ação. Então, vamos repetir? O reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a palavra atitude, que comanda a ação. Essa ação repetida vai promover o hábito. Aí nós abrimos o Pensamento e Vida, mais uma vez, no capítulo Hábito. Aí ele define assim para nós, que o hábito é uma esteira mental de reflexos mentais acumulados. É uma esteira mental de reflexos mentais acumulados, promovendo constante ação na rotina. Então, aí nós vamos abrir o Livro dos Espíritos novamente, na 685 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, na observação, no final da Lei do Trabalho, no campo observação de Kardec, aí Kardec fala, ele diz que educação, que nós estamos aqui agora ao vivo e a cores, e nós também somos aqueles que estamos nos preparando para nos educar, porque a educação é um ato de dentro para fora. Neste momento, nós estamos apropriando das ideias, processando no sentir, no pensar, na palavra, no realizar, e na rotina do processo repetitivo, estabelece a educação. O Kardec escreve para nós, não a educação intelectual pelos livros. Eu falo da educação moral. Aí ele repete ainda, não educação moral pelos livros, repetindo, mas na arte que incute caracteres. Sim,
na arte que promove caracteres, promove valores. Portanto, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nesse processo, na arte de promover, de instigar, de desenvolver no repetir, nós vamos sulcando a mente, operando, ou seja, lavrando o sentimento, ajustando o pensamento, calibrando a palavra e operando na ação. Aí nós vamos ajustando a padrões vibratórios diferenciados. Pois não, Rogério? Perfeito, Paulo. Gostaria que o Luiz Antônio agora também fizesse a sua introdução a respeito do tema de hoje, afinidade e sintonia nos dias atuais. Luiz Antônio. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. O Paulo Pina disse que se encheu de lembranças, né, quando foi aberto a live aí por conta do Nordeste aqui, né, que nos une, e ele nos remete, né, o nosso coração ao saudoso Chico Xavier, né, esse mineiro do século maravilhoso. Mas nesse tema tão importante nos dias atuais, observarmos a naturalidade dessa afinidade, dessa sintonia, a gente encontra já numa pesquisa profunda na Gênese do Allan Kardec, no capítulo 10, quando ele estuda a Gênese orgânica, e ele vai falar sobre essa afinidade dos elementos, e ele diz assim, que assim como o hidrogênio e o oxigênio formam a água, é porque o oxigênio e o hidrogênio, eles têm afinidades. Então, quando eles se unem, produzem a água. Mas se, no momento em que formou a água, chegar um elemento que seja mais afim do oxigênio do hidrogênio, um dos dois vão largar, por exemplo, se for um elemento mais afim do oxigênio, ele solta o hidrogênio é libertado, a água deixa de existir e ele se une a esse outro elemento. E aí ele começa a elencar até como surgiu na Terra o cal, o calcário, com todos esses elementos naturalmente que foram se atraindo e formando dando origem à formação dessas coisas que não existiam na Terra. Justamente tudo isso nessa formação do planeta onde nós estamos. E aí, quando a gente abre o Evangelho de Mateus, a gente encontra uma palavra de Jesus muito profunda que nos remete a entendermos agora nós, mediante essa afinidade e sintonia. Porque lá no Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim, o candeeiro do teu corpo, a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva. E aí, a gente, trazendo agora para os dias atuais, essa naturalidade desses elementos que se atraem para formar tudo aquilo mediante a nossa verdade, né? Nessa palavra forte de Jesus, dizendo que a candeia, essa luz, né? Olha, a candeia do corpo é justamente a forma como a gente vê as coisas. A gente está diante, né, de algo novo. Essa geração nunca viu algo dessa ordem. E aí a gente, nos dias atuais, trancafiados, com medo, receio daquilo que possa acontecer. E, na verdade, esse vírus, ele ganha vida e ganha força por afinidade às vibrações do nosso mundo, que nós estamos constituindo essa capacidade de vivência desse vírus. Então, esse vírus não é algo distante de nós, alheio a nós, mas chegou até nós com essa afinidade, conforme asseverou Allan Kardec, lá na Gênese,
né? Porque a criatura humana conseguiu chegar nesse momento para viver essa experiência e agora analisar todo esse contexto, né, do quanto nossos pensamentos, como também Paulo Pina aí nos falou, né, como as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, os nossos pensamentos produzem essa vibração no nosso orbe e aí atrai aquilo que nos é afim. Porque a afinidade é aquilo que temos, a sintonia é aquilo que somos. E quando nós estamos em sintonia é porque somos iguais, né? A afinidade é aquilo que ainda nos atrai. E a gente precisa muito repensar agora a forma como nós estamos pensando, a forma como nós estamos vendo, conforme o próprio Jesus disse, a candeia do nosso corpo é o nosso olho, né? E se o nosso olho é bom, todo o nosso corpo é luz. Mas se o nosso olho é mau, todo o nosso corpo é treva. Muito bem, aí estão as considerações do Luiz Antônio a respeito do tema de hoje, lembrando que o Centro Espírita William Crookes é parceiro da Rádio Brasil Espírita e da TV Brasil Espírita. Eu gostaria de salientar isso, agradecer, inclusive, a participação de todos os espectadores, os ouvintes que estão interagindo com a gente. E daqui a pouco, naturalmente, nós teremos as primeiras perguntas que surgirão aos nossos expositores. Eu repito, Paulo Pina, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e Luiz Antônio, de Sergipe. Qual é a sua cidade, Luiz Antônio? Campo do Brito, o interior aqui próximo, 64 quilômetros da capital de Aracaju, e nós realizamos aqui um evento que é o Campo do Brito Espírita e que a Rádio Brasil Espírita vem sempre fazendo cobertura. É um evento com grandes proporções, nós temos arte, diversos palestrantes, música, teatro, cinema, poesia, cordel. É um evento de 2 dias, né? Um evento assim que é um convite muito importante para aqueles que desejam conhecer a doutrina. Muito bem. A Rádio Brasil Espírita está apresentando mais um debate, mais uma exposição, e o tema de hoje é afinidade e sintonia nos dias atuais. Aí eu submeto fiquem à vontade, absolutamente, para versar sobre o tema, mas, enfim, dentro de tudo isso que eu vi nessa introdução de vocês, qual é a importância eu entendo que existe um antes e um depois do Livro dos Espíritos, da descoberta da doutrina espírita. Essa afinidade, essa sintonia do mundo com a espiritualidade, com o espiritismo, como o Paulo falou, ela vem exatamente através dos livros, também através dos livros que oferecem o conhecimento, mas vem também através dos médiuns, da mediunidade. São eles os médiuns que formam uma ponte que liga o mundo espiritual ao mundo material. Submeto o tema aos dois. Paulo, inicialmente você. Bom, a questão do Livro dos Espíritos, que fala, é a questão da mediunidade, a 467, na intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o capítulo 9. É interessante notar de que, de acordo com o nosso sentir, é que nós vamos ter as companhias. Então, nós temos que trabalhar o mecanismo para poder explicar essa ciência. O professor Emmanuel, psicografia do Chico, a quem devemos muito, ele, no Seara dos Médiuns, capítulo 2, ele define assim: desejando, sentes. Vai conferindo aí, Luiz Antônio, os companheiros que estão nos ouvindo. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, refletes. Refletindo, nós vamos associar. Associando entre o processo da conjugação de sintonia e afinidade. O que é isso? Que nós estamos num mundo, nós estamos no mundo, num processo de comunhão mental, de acordo com aqueles que sentem, pensem como nós sentimos,
e pensamos. Então, o pensamento é colorido pelas nossas emoções. O grupo é importante estudar que os espíritos benfeitores nos ensinam. O pensamento nasce do coração. É a equação do Emmanuel do pensamento de vida, né? É a equação da vida. E nós, no Seara dos Médiuns. Então, nesse processo, quais são as nossas emoções? Que tipo de emoção que eu estou acata? O que eu estou procurando? Qual é o meu objetivo na vida? O que pretendemos? E sobre essa questão, os 2 discípulos de João Batista, registrado no Evangelho de João, ele ensina para nós um aspecto importante. Quando os 2 discípulos de João Batista, João, o evangelista, estava presente, e João Batista está no João capítulo 1:38, para o grupo ir conferindo e estudar com a gente. João 1:38. Naquele momento, João Batista, esse é o Messias, enviado de Deus, que veio ao mundo trazer a boa nova. Aos 2 discípulos levantaram e colocaram a segui-lo, e se posicionaram em ação de segui-lo. Jesus parando, ao verbo parar. Jesus, nesse momento, para, porque Jesus para não é com o objetivo de nos amparar, de nos socorrer. Porque quando eu uso esses verbos, quando nós aprendemos no estudo do miudinho do Evangelho, nós aprendemos da ciência que o Emmanuel nos ensina como interpretar o Evangelho. Então, ele mostra, ele para com o objetivo certo de socorrer e ser útil. E questiona para mim, para o Luiz Antônio, para o Rogério, e para todos que estão nos ouvindo ao vivo e a cores e vendo, e essa pergunta do Evangelho é uma pergunta de agora, porque o Evangelho não é uma mensagem de 2000 antes, é uma mensagem dinâmica de agora também. E ele pergunta para todos nós aqui, que buscais? Essa é a pergunta. Que buscais? O que nós estamos querendo da vida? Nós queremos a hegemonia material? Queremos o gozo da vida, atendendo os nossos caprichos sem conta? Nós queremos gozar intensamente, sem nenhuma responsabilidade, voltado para os nossos prazeres sem limite? Essa é a pergunta. Então, o processo de selecionar, nós estamos vivendo um momento agora que nós somos convocados a selecionar, a procurar o melhor. E só vamos procurar o melhor quando nós lembramos das 614 livros espíritos, abrindo o capítulo das leis morais, lei divina, as leis morais. Quando ele pergunta que a lei de Deus, a lei da natureza, a lei de Deus, a única capaz de levar o homem à felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Ele é só infeliz quando dela se afasta. Então, os espíritos superiores são verdadeiros instrutores, mas ensinam com muito amor. Estão mostrando para nós o que nós estamos buscando da vida. Qual que é o entretenimento que nós devemos buscar? É claro que nós estamos na cidade. Hoje, o mundo oferece grandes parcelas de recursos de entretenimento. É justo nos entreter, escolher, aproveitar a vida. Mas como é que nós aproveitamos a vida? Realizando o bem
sem conta. Aí, quando realizamos o bem, nós alteramos o padrão vibratório, lembrando do Mateus 5,39, quando Jesus nos ensina um versículo com 3 palavrinhas: não resistais ao mal. O que nós pegamos? A palavra não, tiramos do versículo, descartamos ela e adotamos o resistais ao mal. O que é resistais ao mal? A criatura nos agride, nós estamos prontos para agir com maior violência. Aí o mal perpetua e a dor e a infecção virótica se apresenta na nossa vida como está apresentando agora. A partir do momento que nós começamos a não resistir ao mal, nós estamos no mecanismo de libertar-se, de desvincular para vincular a padrões diferenciados. Olha que interessante que o mestre nos ensina. Não resistais ao mal, que diante do mal que venhamos a receber, estejamos prontos, em qualquer condição, a devolver com o bem. Ao devolver o bem, nós vamos permanecer no bem. E atuar no bem, a sintonia se ajusta. Então, a mediunidade, ela opera nesses campos. Claro que nós queremos o intercâmbio do melhor. O intercâmbio do pior não interessa. Se nós vamos ao mercado da vida buscar alimentos para nós vamos selecionar os melhores frutos e as melhores sementes e as melhores iguarias. Da mesma forma, nós temos que selecionar os melhores emoções, os melhores pensamentos, porque a emoção adequada, pensamento ajustado, e palavra calibrada e ação executada. Luiz Antônio, ok, Rogério, contigo. Perfeito. Luiz Antônio terá a oportunidade agora de dar também, fazer a sua exposição a respeito dessa questão da mediunidade. Seriam os médiuns, então, são os médiuns a ponte que liga, a linha, o fio que liga o mundo material aqui no mundo espiritual? Allan Kardec ele vai estabelecer no livro O que é o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, o destino e a relação desse espírito com o mundo material. Então, o estudo ele precisa partir dessa análise desse ser eterno. E aí, quando a gente consegue conceber esse ser eterno, tudo muda de figura na nossa vida. A gente agora tem uma relação diferente, até mesmo com a nossa própria fé, até mesmo como nós nos relacionamos com a religião. Porque a gente imagina, quando a gente se vê como espírito imortal, a gente compreende que tudo que a gente faz ou tudo que a gente esteja vivendo tem uma relação conosco. E aí a gente para de culpar o mundo, as coisas, as pessoas. Né? E a doutrina, então, ela vem acender na humanidade essa certeza de que, olha, tudo está certo, tudo está pelo crivo dessa inteligência suprema e dando oportunidade a todos para viver aquilo que, mesmo que seja na dificuldade, é oportunidade de aprendizado. Quando o homem entra nessa questão da mediunidade, quando a humanidade alcança essa consciência de que, olha, existe vida fora do corpo material. Porque para que a gente tenha uma relação com um ser que não está vivendo na matéria, como é que ele está vivendo? Como se dá esse tipo de vida? Então, tudo precisa mudar. Infelizmente, o homem ainda fragilizado pela sua visão, ainda se prende às interrogações ainda da vida material.
E aí nós estamos aprisionados às consultas, né, aos resultados, às aprovações, os casamentos, essas coisas frívolas, na relação séria que precisamos ter com esses espíritos imortais. E Allan Kardec, ele vai tratar justamente dessa afinidade com os espíritos, quando ele vai nos trazer a informação de que a moral é que condiz essa relação. O médium, por si só, a mediunidade sendo orgânica, né, está no organismo, ele pode simplesmente se vincular aos espíritos. Né? Isso se dá de forma natural, mas a qualidade dessa relação, desse ser a que ele vai se vincular, tem uma relação direta com essa moral. E aí entra todo esse processo do bom pensar, dos ideais, daquilo que queremos, né, do que almejamos em nossa vida. E nesse momento, né, porque nós imaginamos que médios são aqueles que estão na reunião mediúnica, e aquela pessoa que nunca leu um livro, né, aquela pessoa que não tem contato, não conhece o pensamento espírita, então não é médium. E isso não é verdade. Tivemos ainda, esses dias, uma pessoa que me ligou, desesperada, dizendo que estava tendo pesadelos terríveis, com morte, com sangue, com muito sofrimento, e não conseguia dormir, estava desesperada. Olha, isso aponta uma sensibilidade sua, uma capacidade de perceber aquilo que está em sua volta. Você está percebendo as vibrações, porque o momento em que a gente está vivendo é esse. É de sofrimento, é de dor, é de morte, é de muito sangue. Então, vamos fazer o seguinte, hoje, às 19h30, vamos nos recolher. Eu vou me recolher aqui na minha casa, a gente vai ter todas as coordenadas, você vai ler o Evangelho, fazer uma prece, e a gente vai num lugar onde não haja incômodo, não haja barulho, para que a gente possa compenetrar essa afinidade de nossa alma, esse envolvimento com o bem. E eu vou estar orando por você, e você vai estar orando também por você e por todos esses pensamentos seus. E amanhã você me dá um retorno. E quando foi no dia seguinte, ela disse, meu Deus, mas que experiência maravilhosa, tive uma noite tão saudável, agora vou fazer isso todos os dias. Então, a gente tem muito medo, né, dessa relação com os espíritos, e a gente precisa ver isso de forma muito natural, que é justamente o caminhar desse progresso. A gente vai ver uma historiazinha bem interessante que o Ritter Simonetti conta, né, que é da Dolores e do Felício. E ele diz que a Dolores é uma mulher muito pessimista, uma mulher que se diz mal amada, uma mulher que tem problema na relação familiar, na relação no trabalho, na própria igreja que frequenta, culpa as pessoas, diz que as pessoas não dão a devida atenção. E ela vive assim, amargurada, sofrida e pessimista. Desencarna e vai para uma psicosfera, onde as vibrações do mundo é condizente com a que ela cultivou na vida dela. Passa um tempo sofrendo, né? E depois ela, em uma prece sincera, cansada de sofrer, é recolhida e encaminhada a um lugar extremamente melhor, onde lhe é dada a oportunidade de estudo, de conhecimento, de renovação. Mas foi ela passar um pouco de tempo ali, ela já começa a reclamar de novo, porque ela não conseguiu produzir no seu estado essa condição de ver esse universo. O outro, que é o Feliciano, ele diz que é uma pessoa, apesar de estar em uma idade avançada, é uma pessoa feliz com a vida, e entrevistado, ele diz assim, eu estou apaixonado por essa donzela. Mas o senhor, com a idade dessa, dizendo que está apaixonado por uma donzela, sim, que é a vida, pela qual todos nós devemos nos apaixonar. Como é que você consegue ser tão feliz assim todos os dias? Minha filha, quando eu chego no espelho todos os dias, assim que acordo, eu digo a mim mesmo, olha, Feliciano, você tem duas
oportunidades hoje de ser feliz ou de ser triste. E eu sempre escolho ser feliz. Então, nessa psicosfera, dessa sintonia, dessa afinidade, que a gente possa querer ser feliz, enfrentar as adversidades, compreendendo que somos espíritos imortais e que somos nós que precisamos cuidar e zelar de nós mesmos para que a felicidade faça parte de nossa vida. Perfeito. Nós temos espaço também para as perguntas. Eu gostaria de saber se já temos, sim, temos uma pergunta. Temos mais, enfim, mas temos a inicial, a primeira, que submeto aos dois. Ioiô Jatobá pergunta: é possível explicar melhor o pensar e o desejar? Dessa vez eu vou inverter a ordem e vou começar exatamente pelo nosso expositor sergipano. É bem interessante essa pergunta, porque existe uma passagem no Evangelho que é pecado por pensamento, adultério. E Allan Kardec estuda ali como é que a gente pode pecar por pensar. Olha, a gente nem fez, nem agiu. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse, olha, se passar uma mulher e você olhar para ela cobiçando, você já adulterou com ela. Mas a pessoa só tinha pensado. Então, é bem essa colocação no sentido de que como se dá, essa questão do pensar e do desejo. E Allan Kardec, então, aí vai estabelecer que, na verdade, aquilo a que hora nós estamos pensando, nós estamos cultivando isso em nós, no nosso íntimo. Então, esse pensamento reflete uma natureza pela qual nós nos encontramos. E se nós estamos pensando tal coisa, a gente está se direcionando, se afinando a essa coisa. E essa coisa pode aí nos levar a uma sintonia, que a sintonia aí agora já é algo mais profundo, já é algo que começa a fazer parte de nós. E a gente precisa, portanto, sempre pesar tudo aquilo a que hora a gente pensa e o que a gente deseja, avaliando se vai ser bom, o que vai trazer de retorno. Desejar isso, o que é que me traz? Como consequência, para que, analisando dessa forma, pesando as coisas nessa ordem, a gente possa fazer a escolha acertada, sem trazer dano à nossa vida emocional, à nossa vida moral. Obrigado, Luiz. Paulo, sua vez. Bom, o Luiz Antônio, muito amoroso para explicar, viu, Luiz Antônio? Parabéns. O desejar e o pensar é a tônica da vida, é a equação de Emmanuel do pensamento e vida, repetindo, né? O reflexo esboça emotividade, plasma uma ideia, determina a palavra e atitude que comanda a ação. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, porque nós estamos aqui com a doutrina espírita na mão, 629, falando sobre moral, ele comenta que definição podeis dar da moral? O grupo já estudou a questão, mas nós estamos aqui apreciando. Não estamos aqui com o propósito de ensinar, mas de estudar junto. Ele define assim para nós, é a regra do bem proceder. E no final da questão, ele traz uma resposta de ouro, uma constelação maravilhosa para nossas reflexões. Ele define assim, o homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. Então, cumpre a lei de Deus. Então, tudo, todos. Vamos entender do desejar e do pensar. Tudo nós podemos fazer para o grupo aqui da RBE, dos que nos ouvem. Porque nós não temos nenhum problema com vocês. Não é isso mesmo, Rogério? Não tem problema nenhum. E nem com o Luiz Antônio. Estou adorando todos. Por quê? Agora, se o Luiz Antônio vem vivenciado comigo, aí ele vai chegar, Rogério, pede esse moço aqui para retirar da minha casa, que eu não estou suportando ele mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo fazer para o bem de todos, nesse todos estão os amigos e os inimigos.
Nesse processo de produzir o bem sem conta, é que nós vamos ajustando o nosso sentir, educando o sentir, para ajustar o pensar. Não é possível ter um pensamento, muitas das vezes nós falamos, mas o pensamento não corresponde com o coração. Porque nós falamos que gostamos muito da pessoa, mas, no fundo, nós estamos desejando que ela se afaste. O que quer dizer isso? Nós temos que educar o sentir. Como é que eu educo o sentir? Não tem como educar o sentir simplesmente no passo mágico. Venha ao impulso de dar uma resposta mal educada. Nós estamos estudando doutrina espírita, aprendendo estudando a fraternidade, ser solidário. Aí nós começamos a ajustar o nosso sentir, falamos algo ainda de que não corresponde ainda inteiramente o sentir. E nesse processo, num esforço continuado, nós vamos ajustar o sentimento e o pensamento até que ele promove a espontaneidade. O Emmanuel define para nós que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nós vamos estudando Kardec, estudando Jesus, trabalhando na seara do Espírito, operando, fazendo o melhor sempre, atendendo aquelas pessoas difíceis de relacionamento. Nós vamos ajustando o nosso sentir em padrões vibratórios que vai promover pensamentos mais ajustados, até que, nesse esforço, nós vamos superar a nós mesmos. Aí, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, quando se abre o Evangelho, é luz pura. Não é isso mesmo, Luiz Antônio e Rogério? É luz. E Kardec ensina para nós do verdadeiro Espírito. Nós aqui, nós não somos santos. Se o Rogério pisar no meu pé, Rogério, que eu sou mais magrinho, você é mais forte, não, Rogério? É isso mesmo? Se pisar no meu pé, eu vou reagir com dificuldade. Não é? Porque ainda eu preciso de me educar as minhas reações. Então, Kardec ensina para nós, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz na transformação moral, na transformação e no esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então, a senhora e os companheiros que indagaram, aí nós vamos ajustar o sentir num processo educativo para que a minha reação seja mais amena, seja mais educada. E, com isso, entra o processo de trabalhar o coração. Sem isso, sem esforço, sem transformação moral, nós vamos ficar ainda no campo de troca, de bate e rebate, até que o sofrimento venha alterar a nossa maneira de enxergar a vida, de ver, e ajustar novos comportamentos. Ok? Ok. Temos mais uma pergunta da Sueli Silva. Muito bem, Sueli. Pensamos, mas não falamos o que estamos pensando. Mesmo assim, estamos emitindo as vibrações do pensamento? É isso, senhores? Eu começo por você, Paulo. Oh, meu Deus. Porque, na realidade, nós estamos aqui numa oficina, ao vivo e a cores. Nós estamos falando aqui aos 3 planos da vida. Plano físico, plano espiritual e plano web. Não é isso? Podemos dizer assim. Então, nós queremos dizer o seguinte. Em todo o trabalho nosso, na casa espírita, no campo profissional, no lazer,
o nosso intenção, ela é predominante. Quando nós recorremos às perguntas do Livro dos Espíritos, a palavra intenção é citada pelos benfeitores em várias questões. Um exemplo disso, 658. Vamos pegar uma. Agrada a Deus a prece? Agrada, sim, desde que ela é ditada do coração. A intenção é tudo. Qual é a nossa intenção na tarefa da campanha do quilo, na tarefa do atendimento fraterno, na tarefa da exposição espírita, na tarefa da limpeza da casa espírita, na tarefa no profissional? Como é que eu estou iniciando a minha segunda, a minha terça, a minha quarta? Como é que eu entro ali? Eu entro ali, por exemplo, já criticando e odiando. Eu não tenho opção, eu sou obrigado a estar aqui hoje porque eu preciso. Então, eu tenho que começar a educar o meu pensamento, entender de que todas as oportunidades, de todos os trabalhos difíceis, de todos os desafios, são lições valiosas para o nosso espírito. O Emmanuel, ele é um professor por excelência no Vinho de Luz. Eu já até falei isso aqui com a Neuza. No capítulo 87, ele evoca o tema olhar, que está nos registros de Marcos 13:33. Ele diz assim: olhai, número 1. Vigiai, número 2. E, por último, orai. Então, aí nós vamos ver como é que conjuga intenção, pensamento e ação. Ele diz assim: a maneira, qual a minha intenção? Se eu já entro com a intenção de conflito, de debate, de crítica, se eu entro com a intenção ali, não, eu preciso aprender a ouvir o outro que é mal educado. Eu preciso aprender a relacionar com a pessoa difícil. Aí nós vamos entender que a pessoa difícil que está diante dos nossos olhos é o nosso benfeitor. Mudou. Se eu passo que ele é um elemento intruso, inimigo, aí nós entramos numa linha de conflito. E não conseguimos ajustar o sentir com o pensar. E o sentir que revela a vibração. A vibração é uma conjugação de forças do sentir e da campo eletromagnético do pensamento, que é uma onda eletromagnética que carrega as nossas emoções. Vamos repetir isso, que é o professor Emmanuel que ensina, e o André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, que é um livro mais técnico, ele diz no capítulo 1, toda onda gera uma agitação. Vamos repetir isso? Toda onda gera uma agitação. Aí eu digo para o Rogério, aqui para o Luiz Antônio: ô, Luiz Antônio, é um prazer ouvi-los, falar com vocês. Eu estou sentindo isso. Realmente é um prazer. Tá? Tem uma vibração positiva, boa. Aí, por exemplo, chegou o fulano e estragou meu dia. Você viu que gerou outro tipo de onda, de vibração. O sentir determina o pensar. O pensar carrega as nossas emoções. Então, o pensar é campo eletromagnético. É magnetismo próprio. Por isso que o pensamento... Por que somos médicos? O Rogério explorou o assunto. Por que somos médicos? Simplesmente a resposta é linear. Porque pensamos. Ao pensar, nós entramos 24 horas com o mundo extrafísico, espiritual, e com o mundo físico, com aqueles que sentem, pensam, como nós sentimos e pensamos. Aí estabelece a comunhão de interatividade.
Então, nós somos médios 24 horas. Se eu não vejo, não ouço, não sou médio falante, não sou médio ou seja, de efeito físico, mas o pensamento é intuitivo, através da intuição, funciona 24 horas. E nesse interagir, eu vou estabelecer o meu campo vibratório. Se a intenção é boa, a vibração é boa. Se a intenção é astuta, como a serpente lá no Jardim do Éden, lembra da serpente? Capítulo 3, livro Gênesis, Moisés, Velho Testamento. A serpente passeava no jardim, nós aprendemos isso? Aí a serpente chega para mim, para o Rogério lá, e envolve a Eva. Por que não envolveu o Rogério nem o Luiz Antônio? Eu estou falando a Eva, que é o nosso coração. É para pensar. Então, ela aproxima e diz assim, do fruto da árvore que está no jardim, você pode comer. Aí ela reflete assim, meu Deus do céu, mas a recomendação é não tomar desse fruto. Então, o que aconteceu? Mas o fruto é gostoso. Ele é muito bom. Eva se emocionou, tomou do fruto e deu para o Adão. O problema foi o Adão receber o fruto. Recebeu a fruta e Adão estava na virada do dia e veio o Senhor Deus, perguntou assim, Adão, você comeu do fruto que eu ordenei não comer? Aí ele respondeu assim, mas sim, bem, ficou meio desajeitado e diz assim, foi a Eva que me deu. Eva, você desobedeceu a minha ordem? Aí a Eva respondeu, foi não a serpente. O que significa serpente? É a onda que consubstancia o mal que rasteja no campo do imediatismo e do materialismo. É dos nossos caprichos. Okay. Esse lado caprichoso faz com que nós entramos em comunhão e estabelece campo vibratório. Isso é para pensar, para o grupo estudar e nós aprendemos depois junto. Ok? Ok, obrigado mais uma vez a você. Luiz, e nessa cruzada entre o pensar e o desejar, como é que você vê isso? A Sueli, ela faz a pergunta... E não falar, né? É justamente isso, né? Ela disse pensar e não externar esse pensamento. Ainda assim estaria emitindo as ondas, né? E é importante entender que quando a gente não externa, né, aí no exercício do espírito encarnado, né, aí quando eu não reajo, mas eu tenho o pensamento. O pensamento, obviamente, é externado e vai atrair um espírito semelhante. Aí, se o meu pensamento é inadequado, eu vou me envolver com esse espírito inadequado. E aí, se for de tristeza, se for de violência, de impaciência, se for de maldade. Nós vamos encontrar no capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo, a coletânea de preces. A prece número 15 é para afastar os maus espíritos. Então, veja, eu me vinculei ao mau espírito porque eu estou pensando mal, mas eu não estou dizendo, eu não estou externando o meu pensamento. Eu estou sofrendo, amargurado, estou com ressentimento, estou com ódio, mas eu não estou dizendo isso, não estou tendo um comportamento inadequado. Mas eu estou pensando, e essa vibração está me envolvendo. E eu convidei um espírito semelhante que entrou em sintonia comigo e ele agora está potencializando isso que eu tenho, o meu desequilíbrio mental. Como é que eu posso me afastar dele? Porque quando a gente agora pega uma prece como essa, olha, para afastar os maus espíritos, a gente diz logo, opa, me dê uma prece dessa aí para eu andar com ela no bolso. Né? Toda vez que um espírito desse aí se aproximar de mim, eu vou aqui
e vou afastar esse espírito mau. Aí, nesse capítulo da coletânea de preces, cada prece tem um prefácio, explicando o que é a prece, e depois a prece. Excepcionalmente, nessa prece, para afastar os maus espíritos, Allan Kardec coloca uma passagem de Jesus, um texto evangélico antes do prefácio, antes de falar o que é essa prece para afastar os maus espíritos. E ele vai retratar um momento em que Jesus vai à casa dos fariseus e senta na mesa sem lavar as mãos. E os fariseus, então, pensam, é esse que é o Filho de Deus, que, como era um costume lá e uma ofensa, né, se não lavasse as mãos, aí, aproveitando para ensinar, né, não lavou as mãos e sentou na mesa. E o fariseu pensou, mas é esse que é o Filho de Deus, senta na mesa sem lavar as mãos. E aí Jesus, então, interroga ele, fariseu hipócrita, por que se preocupais com o exterior, quando na verdade precisa se preocupar com o interior? Tu és como um sepulcro caiado, cheio de podridão por dentro e tão formoso por fora. Né? E aí, essa prece, depois, no prefácio, Allan Kardec vai dizer que é necessário a asepsia desses pensamentos e sentimentos, porque, para atrair os maus espíritos, é preciso limpar a alma, porque quando a gente tem uma ferida, é preciso fazer uma asepsia da ferida, limpá-la. Aí ele diz, a ferida atrai as moscas, assim como a chaga da alma atrai os maus espíritos. Se pretende afastar-se deles, deve primeiro limpar esta chaga da alma. Então, se nós já estamos percebendo que estamos pensando coisas inadequadas, isso já é um avanço muito bom, porque a gente começa agora a travar essa luta conosco mesmo, né? Meu Deus, a vontade é de ir lá, de dizer as verdades, a verdade que a gente pensa que é nossa, né? De dizer a verdade, de mostrar que eu tenho razão. Quando a gente começa a perceber isso, aí a gente busca a luz do Evangelho, vai se recolher, vai fazer uma prece, vai fazer uma leitura adequada e pedir forças ao bem para que a gente não tenha êxito nesse desejo, nesse pensamento do mal. Aí o nosso estado, né, começa também a se alterar com essa mesma naturalidade e a gente começa a equilibrar os sentimentos, os pensamentos, aí a conduta, a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente vê a própria oportunidade. Muito bem, Luiz, muito bem, Paulo. Nós já estamos nos encaminhando para o desfecho dessa exposição, desse debate a respeito do tema de hoje, mas temos mais uma pergunta. É a Rádio Brasil Espírita, iluminando consciências pelo mundo. É isso. Boa noite, minha gente da RBE. Em minha casa, meus filhos se odeiam desde os 6 anos. Hoje já tem mais de 20 anos e continuam se odiando. Foram educados com amor. Por que se odeiam tanto? A pergunta vem da Argentina, da Elisandra, que acompanha a gente. Eu recomeço com você, Luiz. Aí, isso tudo é a prova da imortalidade, né? Que somos espíritos imortais. E os espíritos nos dizem que nós não estamos aqui de férias. Quando Jesus ele convidou, né, aos discípulos, as pessoas a seguirem ele, disse que a gente deveria renunciar à própria vida, pegar a cruz e segui-lo. Ele não disse, olha, pegue aí o protetor solar e a roupa de banho e venha comigo. Ele mandou renunciar à própria vida. Ou seja, é renunciar a essa exigência que a gente faz. A família tem que ser tudo perfeito, tem que dar tudo certo, todo mundo tem que se amar. Eu esqueci o nome dela, Elisandra, né? Ela está vivendo uma oportunidade... Elisandra ou Elisandra? Eu confesso que eu fiquei na dúvida agora. Ou Elisandra ou Elisandra. Isso, então, ela está vivendo um momento maravilhoso para o espírito imortal, onde ela junta espíritos que trazem as heranças dos conflitos, e ela agora, mesmo que nesse momento não seja solucionado, ela está dando
a oportunidade para que esses espíritos possam amenizar os conflitos. Não resolvemos tudo nessa única jornada. Vamos voltar e nos unir. Muitas vezes a gente vai reduzindo um pouco para que, guiado por essa bondade dos céus, né, que vai nos dando as oportunidades adequadas de redenção, que ela se ilumine, que ela esteja antenada com essa rádio que nos oferece tantas reflexões valiosas, que ela possa colher, se esforçar, orar, se iluminar, para poder ser a luz desses espíritos que precisam estarem juntos, mas que têm ainda tantas adversidades a vencerem. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar essa família, essa mãe, né, que possa dar os recursos adequados para que entendam que logo mais serão espíritos que vão se amar. Né? Não importa ainda o caminho que precisam trilhar. Paulo? Bom, a nossa irmã está vivendo numa oportunidade valiosa, como o Luiz Antônio muito amorosamente nos ensina. O Emmanuel, como sempre, no livro Leis do Amor, que a nossa irmã tem na internet, pode dar um download do livro, vai ver lá a questão da família, da profissão, da mediunidade, do esposo, da esposa, dos filhos. Emmanuel é muito caprichoso entendendo isso. E mostrando para nós que nós, no Pensamento e Vida, capítulo Família, Emmanuel, Leis do Amor. Agora, Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo Família. Ele diz que família é o centro essencial dos nossos reflexos, onde reúne os afetos e desafetos. Olha o que o Luiz Antônio falou, é uma prova da imortalidade. Nós somos viajores da linha do tempo através dos milênios sem conta. Então, reuniu os afetos e os desafetos. E cada um reflete uns aos outros. É o centro essencial dos reflexos. Então, na realidade, a Elisandra, com seu coração de mãe, enxoval de mãe, lembrar de Maria, no capítulo 2, quando recebe o menino Jesus, em Lucas 2, né? Lucas 2, envolve o menino Jesus em panos. O que é o pano? Representa as vibrações de carinho, de esperança, de renúncia, né, Luiz Antônio, de esforço, muito trabalho, muita luta, perseverança. E assim nós vamos rompendo e vamos superando e criando um campo de qualidade para a nossa vida. E o Kardec ensina isso para nós, bate muito nessa tecla. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos bem-aventurados aflitos. Quando é que seremos, nessas aflições, seremos bem-aventurados? É uma para pensar. Seremos bem-aventurados quando aceitamos as circunstâncias que é a vontade de Deus em nosso favor. Ao aceitar a vontade de Deus antes da nossa, por isso que o Pai Nosso começa assim, Pai Nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade. E quando nós falamos assim, ó Pai, a sua vontade pode ser feita, mas desde que a minha primeiro seja atendida. Então, na realidade, mostra para nós de que ao dar cumprimento à vontade de Deus, nós seremos bem-aventurados e superamos e vamos aprender ensinando. Muito bem. Bom, nós já temos 1h09 de exposição. Eu queria, da minha produção agora, uma orientação. A gente vai para a pergunta ou vai para o desfecho? Vamos para a pergunta, rapidinho. Olhai, vigiai e orai. É a pergunta da deusa Amélia Ramos. Por que não sabeis quando chegará o tempo? Sendo assim, mesmo assim, sabendo dessas verdades, ainda nos deixamos envolver pelas más vibrações?
Eu começo com você, Paulo. Ok. Vamos buscar novamente o Vinho de Luz, capítulo 87, quando ele fala do olhar. Ele comenta para nós do olhar, vigiai e orai. O que nós temos que fazer é o seguinte: o grande tentador, o maior inimigo, é o personalismo. Nós comentamos sobre a questão, o Rogério trabalhou aí as questões da mediunidade. Quando a gente abre o livro Consolador, que é uma obra-prima, na 382, ele abre assim, que mediunidade e luz se derrama sobre a carne. Feliz daquele que processa a luz, ajustando o sentir com pensar no melhor, num propósito educativo. E na 387, desenvolvendo o tema mediunidade, qual é a maior necessidade do médium? A maior necessidade de nós médiuns, ostensivos ou não ostensivos, evangelizar-se. Quem evangeliza? Somos nós mesmos. Eu não posso evangelizar nem o Luiz Antônio me evangelizar. A iniciativa é de dentro para fora. O Luiz Antônio pode me ensinar, me orientar, mas a ação é nossa. Ele diz assim: caso contrário, nós vamos encontrar com um grande fantasma. Esse fantasma chama personalismo. O amor próprio, a intolerância, o preconceito. Então, o que nós temos que olhar? Nós somos o que somos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Qual que é a nossa herança? O subconsciente na casa mental, lá no capítulo 3 do Mundo Maior, Calderaro ensina para nós. O passado, ele está vivo em nós. Passado e presente são elementos que se conjugam hoje. O passado se projeta no presente. E o presente operando agora define o futuro. De modo que futuro, presente e passado se conjugam. O que nós temos que começar a fazer? É agora. E nesse momento entra o processo de educação. Porque eu sou o que sou, todos os reflexos incondicionados e condicionados que elaboramos ao longo das reencarnações, temos que ativar agora numa programação de geração de novos hábitos. Isso chama afinar e desafinar. Ao desafinar das nossas indisciplinas, afinizando a disciplina ao estudo continuado, nós vamos ajustando, criando mais condições no olhar, no vigiar e buscar sustentação na oração. Que a energia que vem de cima sustenta, fazer com que nós não venhamos a cair em tentação. Que a tentação não é externa, é interna. E para finalizar, porque o tempo está curto, nós vamos pegar 466 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo? Por que Deus permite que os espíritos inimigos, né, nos azucrinam na vida? Fica nos atazanando. Aí ele dizia, os espíritos imperfeitos são instrumentos que Deus coloca em prova a nossa fé. Primeiro, prova a fé. E coloca em prova a fé e a nossa constância na prática do bem. Ponto. Então, a influência externa 466, ela se faz como elemento didático. Mas operar na fé, eu tenho que estar olhando, atento, vigiando, estudando sempre, alterando o pensamento e operando na sustentação da energia para que nós permanecemos no bem. Isso é para pensar, porque o tema é profundo e demanda horas de estudo. Luiz, sua vez. O vigiar e o orai,
né? E aí continuamos fazendo as mesmas coisas. Era isso que ela nos dizia, né? Então, por que a gente não está conseguindo esse resultado? Está faltando, a gente está naturalizando essa agonia, né? A gente sente e já externa, sem análise, sem reflexão. Tem uma mensagem muito bonita do Nélio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, que ele chama de a arma infalível. É bem interessante o que ele diz, que um funcionário foi demitido de uma oficina e se enfureceu. Então, escreveu um bilhete desaforado para o seu chefe, porque envolvido, né, nessa fúria de, pela sua própria culpa, porque tinha sido um mau funcionário, foi demitido. E aí, quando esse bilhete chega com palavras agressivas, o gerente, quando recebe aquilo, é bombardeado com aquela vibração. E ele, então, agora, porque um outro funcionário agiu inadequadamente em algo, ele envolvido com aquelas palavras duras, é também indelicado e feroz com aquele outro. E o outro, então, na hora do almoço, levando aquela vibração, é indelicado com a esposa. A esposa, então, é indelicada com a secretária que trabalha em casa. A secretária em casa, enfurecida, querendo quebrar os pratos, mas percebendo que se fizesse aquilo, teria que pagar, dá um chute no cachorro, porque foi a única alternativa que ela encontrou para também jogar fora essa fúria. O cachorro, então, que era um dorminhoco, recebendo aquela vibração terrível, sai à rua e morde uma moça que estava passando. A moça, recebendo do cão aquela vibração, vai para a farmácia e o jovem que estava cuidando do ferimento, ela é indelicada e ele, então, agora vai para casa levando essa fúria. Quando chega em casa, a mãe amorosa o recebe e ele diz: essa vida não presta, e é pela sua culpa, porque eu tenho que trabalhar tanto para poder te sustentar. Mas aquela senhora madura, sofrida e consciente de todo o papel da vida, olha para aquele filho sofrido e diz: vem cá, meu filho, me dá aqui um abraço. Você tem razão, eu de fato sou um peso para você. Sei que se você não tivesse que me sustentar, sua vida seria mais fácil. Mas Deus nos uniu e tem uma razão muito justa para isso. E eu te amo, meu filho querido. Desculpe por ter sido esse peso para você, porque você é a razão de minha vida. E dá um beijo sincero e envolve aquele jovem enfurecido agora com uma vibração de amor. E esse jovem, então, cai nos prantos, porque se encontra consigo com essa arma infalível, o amor. Então, cada vez que estivermos vivendo um conflito, uma agonia, uma dificuldade, e estivermos vigiando e orando, mas não tivermos êxito, é porque está faltando em nosso comportamento, em nosso pensamento, essa arma infalível, que é o amor. Que possamos todos nós, nessa quarentena cruel, né, nos impedindo de fazer aquilo que desejamos, de ver os amigos, de abraçar, de se divertir, de sorrir, de ir ao cinema, que a gente possa aproveitar pensando no bem e encontrando uma forma de cultivar esse amor, essa arma infalível, para que todos nós sejamos felizes. E que esse amor possa recobrir essa rádio fantástica, maravilhosa, que faz esse trabalho tão importante, que alcança em tantos lugares, né, com uma proposta digna e saudável para tornar a vida humana melhor. Um grande prazer, Paulo Pina, ter estado aqui. Muito obrigado à rádio, muito obrigado, Rogério, pela gentileza, pela vibração. Estou com a alma e o coração renovado de ter colaborado de alguma forma para que uma coisa tão bonita, um momento tão saudável de reflexões tão boas pudesse fazer parte de todos nós. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Paulo, muito obrigado também pela tua participação aqui conosco. Nós agradecemos demais a todos e o carinho que nós fomos recebendo. Mas estamos confiantes em Deus, e como diz o irmão Fuxico, né, Luiz Antônio, tudo passa, está passando.
Muita paz para todos, viu? Alegria. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a todos que prestigiaram, todos os espectadores. Amanhã, a live do Centro Espírita William Crookes, trazendo o expositor Wagner da Paixão, com o tema O Consolador Entre Nós. Não percam, e nós estaremos aqui, né, acompanhando e vivenciando esse momento tão especial. A todos, muito obrigado. Márcio, sem você isso não é possível. Ao Centro Espírita também, que é parceiro, que acolhe a Rádio Brasil Espírita, muito obrigado. E a Neuzinha também, por essa oportunidade, enfim, por essa condição que nos dá de discutir, de debater e de levar à luz a doutrina espírita para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês. Todos nós tenhamos uma ótima noite e que a luz brilhe na vida de todos nós.